Comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10. Aleluia, quem encontrou diga amém. Amém. Versículo de número 38 em diante. Posso ler? Amém. Quem achou diga glória. Glória. Quem não achou diga misericórdia. Eu te espero. Eu já vou ficando alegre. Diz assim o texto sagrado: indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher por nome Marta. Qual é o nome dela? O recebeu em sua casa, em outras versões, e o hospedou em sua casa. Tinha esta quem, gente? Isso, uma irmã chamada Maria. Qual é o nome da irmã? Maria. A qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai me ajudar liberando uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa irmã que está ao seu lado e vai dizer assim para ela: dá para melhorar. Não contei até 3 ainda. Não me disse ansiedade, Jesus te cura nessa noite. Quando eu disser 3, aí você vai dizer para ela: dá para melhorar. Você vai dizer o quê? Dá para melhorar. É 1, é 2, é 3, diga! Dá para melhorar. Eu sei que você já é maravilhosa. Eu sei que você já se esforça a nível máximo. Eu sei que os seus maiores incômodos não são o que os outros não fazem por você, mas são as coisas que você gostaria de fazer e não tem dado conta. Então eu sei que você é um espetáculo de mulher. Mas e se eu te disser que dá para melhorar? Só que não é de acordo com a sua perspectiva, nem de acordo com a sua expectativa, nem de acordo com a sua régua. Porque a sua régua de perfeição, sua régua de bondade, sua régua de ser maravilhosa é o que está te esmagando. Há uma régua sim, há um critério, há uma forma, há um meio de ser melhor do que você tem sido, de ser mais bem sucedida do que você tem sido. E eu vou lhe dizer mais, hein? Com menos esforço do que você tem empregado. Tem gente aqui cujo peso, cujo fardo está tão grande, tão grande, tão grande, que você diz assim: Senhor, eu não estou aguentando. E o Senhor está concordando com você através da minha boca, dizendo: não está mesmo, eu estou vendo, tu está acabada. Tu está cansada demais, estou olheira, estou vendo, tu está esgotada. Essa queda de cabelo não é demônio não, isso é anemia. Tu come errado, vive errado, anda errado. Mas no final do dia quer fazer o check. Banheiro ok, casa ok, filhos ok. Mas não
Não está dando certo. Engraçado, você está fazendo tudo certo, mas não está dando certo. Porque tem um jeito, irmão, errado de fazer as coisas darem certo. É, filha, tem sim. Tem sim. E aí quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que há um jeito certo de fazer dar certo. E que na verdade, muito da nossa energia, do nosso empenho, que tem sido colocado para fazer aquilo que é certo, estamos conseguindo fazer o que é certo, mas infelizmente de um jeito errado. De um jeito que a saúde tem pagado a conta, de um jeito em que os relacionamentos têm se tornado sofríveis, de um jeito onde a nossa vida emocional tem ficado afligida, angustiada. E às vezes a gente não entende, porque como é que pode orar tanto, jejuar tanto e mesmo assim ter tanta coisa descoordenada na vida? E infelizmente é porque normalmente estamos fazendo a coisa certa de um jeito. Então quando você diz, Jesus, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo tão sobrecarregada, eu estou me sentindo tão pesada. E aí ele me trouxe aqui nessa noite para dizer, concordo, porque o meu jugo é leve. E o meu fardo é suave, mas a tua régua, recalachou, é pesada. Tua expectativa é alta. Então o que isso significa? Que nós estamos nos esforçando muito mais para cumprir o que tem muito mais a ver conosco do que com a vontade de Deus para a nossa vida. Infelizmente muito da energia desperdiçada, infelizmente muito das confusões mentais, infelizmente muito dos transtornos emocionais que temos passado tem mais a ver com a gente querer atender a expectativa de gente que não tem nada a ver com a gente. Para continuar, desculpa a expressão, mas eu vou falar rasgado, pagando de maravilhosa por aí. E isso está acabando com você. E posso te falar? Só você que não está percebendo, porque até para quem você quer ficar maravilhosa, esta pessoa também está percebendo. Só que ela não fala nada porque ela quer se favorecer do sacrifício que você tem coragem de fazer para agradar ela. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, te tem uma proposta, e ela começa com um primeiro critério, qual? Está disposta a perder o título de maravilhosa para ficar com o título de serva? Está disposta a mudar o alvo da régua, e ao invés de viver debaixo de um jugo pesado, para atender as expectativas de todos que estão ao seu redor, começar a atender tão somente a vontade de Deus a seu respeito? Ou você quer ser aplaudida o tempo todo? Ou você já se tornou escrava da opinião alheia? Ou você já se tornou um algoritmo social que, se não tiver curtida, remove até a opinião? Porque tudo isso está em jogo. Marta é maravilhosa. E eu não vou utilizar-me do texto para criticar Marta, assim como o que eu trago aqui nessa noite é um confronto e não uma crítica. Porque relaxadas não querem ser maravilhosas, preguiçosas não querem ser maravilhosas. Então se tem uma mulher atribulada de espírito aqui, por mais que ela não esteja bem, pode ter certeza, foi tentando acertar o tempo todo que ela chegou nesse ponto. Então isso é legítimo, mas eu preciso dizer uma coisa. Um erro não deixa de ser um erro só porque ele é cometido sinceramente. Mesmo que ele seja um erro feito com todo amor, no final do dia ele ainda vai ser um erro. E um erro sempre é um erro. E a consequência do erro não perdoa a intenção do erro. Eu vou falar de novo. A consequência do erro não perdoa a intenção do erro. Um erro não deixa de ser um erro só porque você o cometeu tentando acertar. No final do dia ele vai mandar a fatura. E a fatura é a consequência do erro, independente da intenção com que você o cometeu. Ela pode ter sido a mais inocente, pura, íntegra o possível. No final do dia a fatura vai ser cobrança e não crédito. Marta está cometendo um erro sincero, mas ainda assim um erro. E eu já te digo em nome de Jesus, está perdoada, viu? Está perdoada. O que isso significa, Camila? Quando você é perdoada de um erro sincero,
não significa que você está autorizado a cometê-lo de novo, mas que agora você tem discernimento para não cometê-lo mais, por mais sincera que você seja. Ocorre que as Martas, as atribuladas, as angustiadas, sempre são aquelas que se importam. E é por isso que hoje nós não vamos usar Marta como exemplo de crítica, mas como exemplo de reflexão e de confronto para produzir em nós a mudança que nós precisamos. Ocorre que Marta se importa. Ela certamente é a irmã mais velha da casa, e a gente sabe disso porque senão essa casa seria respondida por Lázaro e não por Marta. Mas todas as vezes a proeminência, todas as vezes que a casa de Marta, Maria e Lázaro é mencionada no texto, é sempre nessa ordem que eu acabei de dizer agora. Nunca é a casa de Lázaro, Maria e Marta. Nunca é a casa de Lázaro, Marta e Maria. É sempre a casa de Marta, Maria e Lázaro. Então ela tem uma proeminência, ela tem o governo da casa, a administração da casa está com ela. Por mais que na condição de irmão, homem, Lázaro exerça o governo, seja o cabeça, mas a edificação da casa é um princípio, ela sempre esteve e estará na mão da mulher. Por que o texto bíblico, ele confere à mulher a responsabilidade da destruição do lar? Porque ele também sabe que está na mão dela o poder para a consolidação do lar. O que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia edifica, mas a tola derruba, destrói com as próprias mãos. Então a gente vê a proeminência do texto para a vida de Marta. Marta é uma mulher que exerce isso dentro da casa dela, a administração, a edificação. E aí o texto diz, e ela já ouvindo falar, conhecendo Jesus, vai ver que ele entrou na aldeia de Betânia. E não tenha dúvida, a mulher mais influente da aldeia de Betânia tem nome. Qual é o nome dela? Marta. Marta tem tanta influência que depois da morte de Lázaro, quando Jesus chega na aldeia de Betânia, muito antes de chegar na aldeia de Betânia, ela já tem a informação que ele chegou. E isso não tem nada a ver com celular, gente. Não tem celular, não tem pombo correio tão imediato assim. Seu poder de influência de Marta. Marta sabe quem vai entrar na cidade antes de chegar. Ela recebe Jesus do lado de fora da entrada da aldeia de Betânia. Então ela é uma mulher muito bem desenvolvida, muito bem conectada. Então ela tem qualidades e virtudes mil. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: os maiores erros sempre virão de quem tem maiores virtudes. O que você está dizendo com isso, Camila? Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor nessa noite. Porque os maiores erros normalmente são cometidos por quem tem as maiores virtudes. Quanto melhor você for, quanto mais você empenha em ser uma pessoa melhor, maior é a chance de um mínimo erro seu produzir uma consequência grave. Marta é uma mulher de influência. No primeiro encontro dela com Jesus, ocorre que ela vai hospedá-lo, vai recebê-lo em sua casa. E às vezes a gente tem a impressão de que ela está recebendo só Jesus, porque o texto só fala de Jesus, mas a gente sabe que Jesus não andava sozinho. Quando ele estava sem ninguém, ele já tinha 12 andando com ele. Então você imagina, todo lugar que ele ia, todo lugar que ele entrava, era ele mais 12. Vem comigo, era ele mais? Então a gente está falando de uma caravana de 13 pessoas. 13 pessoas cabem em qualquer carro, gente? 13 pessoas cabem em qualquer casa? Aonde comem 3? Comem 13? Não, sem programação não. 13 é um número bem expressivo. Só que o texto também diz que haviam outros discípulos que eram guiados pelos 12. Não necessariamente nesse texto, só estou abrindo margem para entendimento de que aonde Jesus passava, se ele não tivesse com ninguém, já eram 13 homens. E se ele tivesse acompanhado, já tinham 70 atrás dos 12. E por onde aquela multidão passava, o texto diz, de acordo com o relato de Lucas, que afluía uma multidão de pessoas. Então aonde Jesus passa, vem nascendo uma caravana que vai se acumulando ao redor dele. Então aonde ele senta, os outros sentam. O que ele come, os outros comem. Aonde ele entra, os outros entram. Então não era fácil receber Jesus em casa. Receber Jesus em casa era desenvolver trabalho. Receber Jesus em casa era desenvolver disposição. Receber Jesus em casa era uma tarefa trabalhosa.
Suponhamos então que ele não está com toda essa quantidade de pessoas, só que o texto diz que quando ficam sabendo que ele está lá, essa multidão começa a ficar no entorno. Aí como é que você oferece uma coisa para aquele que você está recebendo comer, e aqueles que o acompanham não comem nada? Pare para analisar. Você permite se manter em um lugar onde você é bem recebido, mas as pessoas que estão à sua volta seguindo você não são bem recebidas? Você fica lá? Vou falar mais abertamente que é para todo mundo entender. Teu filho pode não ser fácil, mas você volta num lugar onde você viu que seu filho é maltratado? Você aceita um convite de um lugar onde você entra, mas o seu marido não é bem-vindo ou não é recebido lá? Eu estou aqui com a minha mãe, e aí eu venho, e minha mãe vem comigo. Você acharia que eu voltaria aqui, se mesmo eu sendo bem tratada, minha mãe, que é minha mãe, e a minha companhia, ou seja, poderia ser qualquer outra pessoa, eu percebesse que ela foi destratada? Você acha que eu ia ter prazer de retornar aqui de novo, mesmo que eu fosse convidada? Claro que não. Então Marta está envolvida numa engenharia social. Abra comigo a sua boca agora e diga: engenharia social. Está fraco? Diga: engenharia social. Rapaz, essa mulher está tendo que se desdobrar de tudo que é jeito, porque de repente, para receber ela teve que aceitar 12 bocas dentro de casa. E são homens chegados de viagem, tem fome, tem sede, e de acordo com a hospitalidade que rege Israel, eles também precisam passar por um ritual, aonde se lava pés, aonde se unge cabeça, aonde tem todo um processo. Então ela está cuidando de tudo. Naquela casa tem que saber se o vaso de latrina está em condições de uso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de 13 pessoas acessando o banheiro. Eu estou falando de comida precisando ser posta para a colocação de todas as pessoas que estão lá. É uma engenharia social. E existem pessoas que querem preservar o romantismo de que sou eu e Deus e mais ninguém. Irmão, pois não foi Camila, foi o próprio Jesus que deixou claro que aqueles que recebem os seus, recebem Ele, mas aqueles que não recebem os dele, estão rejeitando Ele. Diga de novo: engenharia social. Diga de novo: engenharia social. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender já já. Você pensa que Marta é só uma dona de casa, mas ela já teve que se envolver na engenharia social. Por causa de Jesus teve que se readequar, por causa de Jesus teve que acrescentar, por causa de Jesus teve que se adaptar, por causa de Jesus teve que integrar. E alguém diz: por que não fechou a cara para todo mundo e recebeu só Jesus? Porque foi o próprio Jesus que disse: quando eu tive fome vocês não me deram de comer, quando eu estive nu vocês não me vestiram, e quando eu estive preso vocês não foram me visitar. Aí Pedro vai dizer: que é isso, Senhor? Quando foi que nós fizemos algumas coisas, alguma dessas coisas com o Senhor? Aí ele diz: quando vocês não fazem aos meus, vocês não fazem a mim. Então o que ele está dizendo? Quer me receber, mas não quer receber os meus? Então não está pronto para me receber. Camila, eu não entendi nada. Vai entender agora. Jesus está dizendo: se eu entro, os meus entram comigo. Aprenda a se adaptar, aprenda a se organizar. Entenda que aonde Jesus entra, João entra. Aonde Jesus entra, Pedro também entra. Aonde Jesus entra, até Judas a gente tem que deixar entrar. Não é fácil. Olha para tua irmã e diz: Judas não. É engenharia social. Não é hipocrisia, é engenharia. Qual é o termo que eu estou utilizando para elucidar o texto? Hipocrisia ou engenharia? Hipocrisia ou engenharia? Maturidade. Desejo de ter Jesus perto de mim me faz me tornar uma engenheira. Catuca ela e diz assim: tu vai fazer o curso hoje e vai levar o diploma antes do culto acabar. Quando chegar em casa, alguém vai perguntar: tá vindo de onde? Da igreja. E aí, foi bênção? Você vai dizer: foi, até diploma de engenharia social eu consegui. Eu não vim falar sobre alpinistas sociais. É diferente, eu estou falando de engenharia e não de alpinismo social. Eu não estou falando sobre usar pessoas, escalar histórias para chegar aonde eu quero. Eu estou falando sobre a capacidade integrativa que todo aquele que recebe Jesus precisa começar a aprender a desenvolver com os seus. Eu estou sentindo tanta graça
de Deus aqui. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado aí agora. Vai, minha filha. Aproveita esse óleo. Bota a mão no ombro dela. Não solta não. Bota a mão no ombro dela. E diga assim para ela: hoje, tu é capaz do que não era. Porque hoje o Senhor te faz engenheira. Vai saber entrar, vai saber sair, vai saber conversar, vai saber receber e sem se comprometer. Deus vai te dar uma graça tão grande, tão grande, tão grande, que a água não vai acabar, o feijão vai multiplicar, a farinha vai acrescentar. Deus vai te dar uma graça tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Receba a graça, receba a graça. Receba, 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 receba. Acabou esse negócio de se fulano tá, eu não vou. Acabou. Acabou. Acabou esse negócio de cancelar o negócio que ia ser na sua casa porque você descobriu que estão levando o ciclano. Acabou. Acabou. Grita aí com ele e diz: acabou. Acabou, filha, acabou. Acabou. Maestria é o seu sobrenome. Ei. Agora veja, é necessário. Muitas vezes, para receber Jesus, nós teremos que receber pessoas que não estavam no nosso cronograma. Mas o que faz valer a recepção destas pessoas? O fato de saber que a condição para que ele entre é que quem anda com ele entre também. E a impressão que a gente tem é o seguinte: eu quero que ande comigo quem quiser andar comigo. Só que Jesus está dizendo: para eu ser seu amigo, você também vai ter que receber os meus. E não leva mal não, irmão, é a parte mais difícil. É por isso que tem um monte de crente que se diz que é crente desigrejado. Porque é muito mole, é muito fácil. É pudim. Você dizer por aí: meu negócio é com Deus. Ah, é muito fácil ter um negócio com Deus. É só com Deus. Quero ver tu ter um negócio com Deus tendo um negócio com os irmãos. Quero ver tu ter um negócio com Deus tendo um negócio com o pastor. Quero ver meu negócio é com Deus e tendo um negócio com a líder do departamento. Se diz que é de Deus, mas não tem destreza, humildade e habilidade para se relacionar com pessoas, não sou eu que estou dizendo, foi o evangelista João. Ele disse: mentiroso. Mentiroso. Ele diz: porque como tu dizes que ama a Deus que nunca viu, e não suporta o irmão que está do seu lado. Sabe qual é a melhor maneira de se relacionar com Deus? Amando pessoas. Quando você quiser dar um abraço em Deus, abrace alguém. E é a distância mais próxima entre você e Deus, está num abraço entre você e o seu irmão. É isso não é fácil não. Isso não é fácil não. Então você vai começar a entender agora por que Marta está atribulada. Eu disse por que Marta está? Então vamos lá, a presença de Jesus atribula Marta? Não, o que atribula Marta é a consequência que a presença dele traz. Se fosse só Jesus, irmão, estava tranquilão. Só que é tudo que envolve a entrada dele. É tudo que envolve a permanência dele. É tudo que envolve o bem-estar dele dentro da minha casa. Então, para que ele se sinta bem, eu vou cuidar de tudo. E é nesse tudo que ela se atribula. E é por isso que eu digo que você está perdoada.
E Camila, por que você está falando isso? Porque eu creio que até o final da mensagem, a lição que Marta aprendeu, a gente vai aprender também. Agora, enquanto nós estamos aprendendo, é necessário que o coração de alguém que se culpa sempre seja liberado. Para que você entenda, irmão, que preguiçosas não se atribulam, irresponsáveis não se atribulam, desleixadas não se atribulam. Então, se você está atribulado é porque você se comprometeu. Se você está atribulado é porque você se preocupou. E o que é de Deus, mas o que é humano, eu preciso ser boca de Deus para tratar desse emocional nessa noite e dizer para você que você pode até ter responsabilidade no estresse, dado ao desgoverno que a coisa tem andado, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer que esta qualidade não é virtude de uma desleixada, mas de uma mulher que decidiu entregar o melhor, fazer o melhor, viver o melhor e se responsabilizar, enquanto outras estavam com a perninha para o alto. Não leva a mal não, mas eu vou falar rasgado. É fácil não se atribular indo só em salão de beleza. É fácil não se atribular tendo o dia certo da manicure. É fácil ser maravilhosa lavando o cabelo no salão. Eu quero ver catapiolho de criança, levar para a escola, temperar feijão, cuidar do banheiro, arrumar a casa e no final do dia continuar sendo mansa e humilde. Eu não estou aqui dizendo que é errado fazer coisas boas, mas normalmente quem não tem responsabilidade tem maior capacidade de administração. Difícil é levantar 6 horas da manhã todo dia e depois da meia-noite deitar de novo e ainda está com a vida de oração em dia. Então eu preciso ser boca de Deus para alguém aqui nessa noite. Segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, diga para ela assim, ó, você não está certa. Diga, você não está certa, mas Deus entende. Diga, Ele entende, mas não concorda. Diga, mas Ele entende. Ele entende, Ele entende, olha para mim. Ele entende que isso não é porque você é má. Ele sabe que isso não é porque você é irresponsável. É por isso que Ele usa os vasos, Ele usa profeta. É por isso que Ele usa a palavra para dizer, eu vou te encher, eu vou organizar teus pensamentos, eu vou entrar na tua rotina. Tu não vai terminar os teus dias acabada, destruída. Eu conserto, eu alinho, eu reordeno, eu organizo. Vai acontecer nessa noite conosco o que Davi disse que acontecia com ele quando orava. Tu és aquele que organiza os meus pensamentos. Eu declaro, a prateleira dos teus pensamentos será organizada no mês de julho. Você não sucumbirá à pressão de uma rotina. Deus organiza a tua mente, Deus alinha teu coração. Ele castiga, Ele exorta, Ele disciplina, mas Ele cura, Ele sara, Ele levanta, Ele organiza. Aleluia! Alguém aí consegue gritar, ainda bem que eu vim, Jesus!